irmãos e minhas irmãs, solenidade da Ascensão do Senhor. Primeiro gostaria de fazer uma distinção de como a sociedade, o mundo entende a ascensão daquilo que a igreja celebra. Se nós formos buscar no dicionário o significado de ascensão, nós vamos encontrar palavras como subir, elevar-se, estar por cima, estar em alta. E diante deste significado, nós, por vezes, vamos fazendo algumas escalas de valores. E ora dizemos, isso está em alta ou isso está em baixa. E isso em determinados momentos da vida e realidades e a própria pessoa humana. Podemos dizer, por vezes, o meu time está em alta, o meu time está em baixa, a economia está em alta, a economia está em baixa, aquela pessoa está em alta, aquela pessoa está em baixa. E nós vamos fazendo essas escalas de quem está em alta, de quem está em baixa. Para o nosso mundo, o mais importante é a pessoa estar o tempo todo em ascensão, estar em alta. Para o mundo, o que importa é isso. E muitas vezes nós somos contaminados pela realidade do mundo. E quantas são as vezes que nós já vivemos situações semelhantes. Por isso, para estar em ascensão, para estar em alta, se você precisa estar em alta e subir cada vez mais, se for preciso mentir, o mundo vai dizer assim: minta, que mal tem. Se para você estar em alta for preciso prejudicar as pessoas, o mundo vai dizer: prejudique. Se para você estar em alta ou for preciso corromper-se, o mundo diz a você: corrompa-se. E ainda temos que escutar muitas vezes que os fins justificam os meios. Essa é a visão do mundo. E que por muitas vezes nós somos tentados, por exemplo, no ambiente de trabalho, a querer sujar a imagem do outro para que você esteja em visibilidade e as pessoas, ou melhor, o seu patrão, a sua chefe, possam olhar para você e, nossa, vou dar um cargo mais elevado para esse, é tão fiel naquilo que faz. E a gente considera o outro não como um irmão de trabalho, um amigo do trabalho, mas por vezes queremos passar por cima disso. Entendamos que para a gente subir na vida, não precisamos pisar na cabeça de ninguém. Para subir na vida, não precisamos colocar o outro de escanteio, porque o outro não é um inimigo a ser odiado, mas um irmão a ser amado. O mundo pensa na subida, sem se preocupar com a descida. E ao entendermos a ascensão do Senhor, precisamos recordar aquilo que Paulo diz na carta aos Filipenses: Deus soberanamente o elevou, porque primeiro Jesus abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, ele rebaixou-se a tal ponto de em tudo ser semelhante a nós, menos no pecado. Então, somente pode subir aos céus aquele que primeiro desceu dos céus, o próprio Filho de Deus. E quando nós falamos de rebaixamento, de humilhação, temos o exemplo de Cristo, que se fez obediente ao Pai em tudo, até
até a morte, morte de cruz. Mas se olharmos para as nossas vidas e para tantas pessoas que conhecemos, nós vamos perceber que muitos não admitem descer. Muitas pessoas não suportam se humilhar. Muitas pessoas procuram igrejas que podem oferecer somente, por exemplo, o culto da vitória, a noite dos vencedores. Já pensou se a nossa igreja promovesse um encontro chamado a noite dos perdedores ou o culto da derrota? Você acha que alguém viria? Mas se nós pensássemos, é nesse culto, é nesse momento que deveríamos encher nossas igrejas, para entender que todos nós somos perdedores e derrotados por causa do pecado. E é nesse momento que a nossa igreja deveria estar cheia das pessoas que, de coração contrito e humilde, pudesse se aproximar da misericórdia do Senhor e ali ser resgatada do seu pecado e elevada à dignidade de filho e filha de Deus. Olhando Jesus Cristo, o maior exemplo de todos para nós, devemos entender que é caminhando com Ele que nós iremos conseguir enxergar a vida como ela precisa ser vivida. Muitos, infelizmente, só conseguem enxergar Deus quando estão em alta, quando estão subindo, e nunca quando estão em baixa. Nunca quando estão em baixa conseguem reconhecer Deus. Mas aqui nós recordamos as palavras do Salmo 139, que diz da presença de Deus em todos os lugares. Se eu subo aos céus, Tu estás lá, Senhor. Se eu desço ao abismo, lá também eu Te encontro. Portanto, meus irmãos e irmãs, Deus não está conosco somente nas nossas subidas. Deus está também conosco nas nossas descidas. Deus não está conosco somente nas vitórias, Ele também está conosco nas derrotas. E é isso que precisamos entender. Deus está conosco todos os dias. Foi promessa do seu Filho permanecer conosco até o fim dos tempos. Nós ouvimos tanto na primeira leitura como no Evangelho, pois ambos foram escritos por São Lucas, o evangelista, que Jesus foi levado para o céu. E o que significa ser levado para o céu? Significa ser introduzido na plena comunhão com Deus. Jesus está em plena comunhão com o Pai. E as palavras de São Paulo nos ajudam a compreender a realidade que hoje vemos e que no céu tudo estará explicado. Paulo diz na carta aos Coríntios: agora vemos Deus em espelho de maneira confusa, mas no céu o veremos face a face. Agora nosso conhecimento é limitado, mas no céu conheceremos como somos conhecidos por Deus. Para dizer, agora nesse tempo em que vivemos, em que nós de fato não entendemos, porque ora a nossa vida está em alta, ora a nossa vida está em baixa, ora está tudo certo, ora dá tudo errado, ora estamos nas subidas, ora estamos na descida. Essas coisas que acontecem em nossa vida, que é feita de fato de altos e baixos, nós nesse momento não compreendemos tudo, mas só iremos ter plena consciência de tudo no céu, onde cada coisa, cada acontecimento que marcou a nossa vida terá a sua explicação. Muitos acontecimentos em nossa vida não entendemos agora, e muitas das nossas perguntas ficarão sem respostas. Todas essas respostas estarão na eternidade. Por isso, claro, eu sabendo que não vou levar um livrinho quando vier a falecer, mas coloco tudo no caderninho. Perguntas que eu gostaria de fazer a Deus quando lá chegar. Claro, se eu tiver a graça de ir para Ele, né? Então,
nesse mundo não entenderemos todas as coisas, mas somente na eternidade. Hoje, bem sabemos que é uma grande preocupação no coração de muitos pais sobre o futuro dos seus filhos. Os pais trabalham dia após dia para sustentar, dar a melhor educação para o filho, dar o melhor alimento para o filho, colocam o filho nas melhores escolas, para que possam assim estudar e crescer e ser alguém na vida. É uma preocupação justa, concordo, mas nós não podemos esquecer as outras áreas da vida humana. Muitas vezes focamos em uma área e esquecemos da outra. Por exemplo, os mesmos pais e mães que se preocupam com o futuro dos seus filhos no mercado de trabalho, para ser alguém na vida, alguém que estudou e agora está bem remunerado, num cargo perfeito, o cargo dos sonhos. Eu pergunto, será que a mesma preocupação está presente no coração do pai e da mãe e existe um esforço para preparar os filhos para o céu? Existe essa mesma preocupação? O que será do meu filho ao terminar a vida terrena? Vou prepará-lo para o céu. Será que a gente tem essa preocupação? De preparar os nossos filhos para o céu? Também às vezes a gente não se prepara os filhos, porque na nossa vida a gente também não está se preparando para nada disso. E aí, como o povo brasileiro deixa tudo para a última hora, Tudo para a última hora. Cuidado, porque a última hora pode ser que a gente não dê tempo de chegar ao céu. Assim, irmãos e irmãs, nós precisamos ler aquilo que diz São Paulo. A gente fala de um Deus que é amor e misericórdia, sim, mas esse Deus que é amor e misericórdia também é um Deus justo. E Paulo diz na sua carta aos Coríntios, ele elenca uma série de pessoas que, se não se converterem, não herdarão o reino dos céus. Paulo vai dizer assim: então vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não se iludam. Se não se converterem, não entram os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os gananciosos, nem os que ofendem e afrontam o reino de Deus. Se não houver conversão, não há céu. É o que diz Paulo. Jesus, ele antes de subir ao céu, ele fez uma promessa. Ele confiou aos discípulos uma missão. Os discípulos de ontem e de hoje, que somos nós. Jesus diz: recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para seres minhas testemunhas. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. E eu pergunto, o que significa ser testemunha de Jesus? Ser testemunha de Jesus significa viver como ele viveu, comportar-se como ele se comportou. E em cada situação da nossa vida, a gente deveria se perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. As nossas ações seriam muito melhores se a gente se perguntasse o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Pensa naquela realidade tão difícil, diante de alguém que você conhece, que te fez um mal, que falou mal de você, que te prejudicou, que fez de tudo para te atrapalhar. Pensa nessa pessoa e o sentimento que está no teu coração. Talvez seja de raiva, de ódio, a ponto de querer ir atrás da pessoa, tirar satisfação e, se não convencida ainda, partir para a agressão física. Mas se nós nos perguntássemos o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, Jesus disse assim: ame os inimigos, reze por aqueles que te perseguem. E no alto daquela cruz ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Portanto, não haveria em nosso coração o ódio, a raiva, o ressentimento, o desejo de vingança e por aí vai.
porque nós teríamos nos perguntado o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Devemos nos perguntar sempre para que as nossas ações sejam ações semelhantes às de Jesus. Vivência iguais às vivências de Jesus. Comportamento como o comportamento de Jesus. Hoje em dia também vivemos grandes dificuldades dos nossos tempos. Os filhos e filhas que não obedecem mais às autoridades. Não obedece mais à autoridade do pai, não obedece mais à autoridade da mãe, não obedece mais o padre na igreja, não obedece mais ninguém. Então as pessoas deixaram de escutar e vivem conforme querem viver. Quantas vezes pais e mães nos procuram chorosos, tristes, porque o filho e a filha já não nos escutam. E ainda diz: você viveu lá no passado, o tempo hoje é outro, você está ultrapassado, a realidade hoje é outra. E pai e mãe sofrem porque o filho e a filha já não escutam. Então, o povo hoje tem dificuldade de ouvir. Assim, dessa forma, o que mais nós somos convidados a dar é testemunho a partir do nosso comportamento. A palavra, ela nos trai, comportamento não. A palavra, por exemplo, um pai e uma mãe diz para o seu filho e filha: não fume, não beba. O pai e a mãe fumam e bebem, que testemunho está dando? Nenhum. Então, dessa forma, nós somos chamados a dar testemunho do Cristo com o nosso comportamento. Ser discípulos de Jesus e fazer novos discípulos para o Cristo, como Ele nos ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas só se encantarão por Jesus se ver da nossa parte também um encantamento por Jesus. Por exemplo, quantas pessoas saem de suas casas para ir na igreja e já vêm reclamando? Principalmente quem tem função na igreja. Meu Deus do céu, hoje eu queria ficar em casa, mas como tem função eu tenho que ir, né? Eu tenho que ler, tenho que cantar salmo, tenho que cantar, tenho que tocar, tem isso, tem aquilo. Se eu não tivesse função, eu ficaria em casa o domingo inteiro, vivendo o domingo da preguiça. Como que alguém que escuta um cristão católico falando assim vai se encantar de ir lá na igreja? Se o católico que é o católico está reclamando de ir na missa dominical, o que eu vou fazer lá? Então, o encantamento das pessoas por Jesus passa por nosso encantamento pelo Cristo. Vejamos se a gente não perdeu o encantamento pelo Senhor. Porque quando a gente deixa de se encantar com as coisas, não faz mais nada não, porque vai dar tudo errado. A gente vai fazer por fazer, vai fazer de má vontade e não vai dar certo. Então, encantar-se as pessoas a partir do nosso encantamento. O Papa Francisco, ao comentar esse evangelho, ele destaca esse imperativo do ide. Ide porque a evangelização é uma tarefa urgente e necessária. E se Jesus disse para fazer discípulos seus todos os povos, é porque o evangelho é para todos e não apenas para alguns. Não é apenas para aqueles que estão abertos a nós, os mais próximos de nós, os mais acolhedores. O evangelho é para todos. E São Paulo, aproveitava toda e qualquer ocasião para evangelizar. Ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. E nós também deveríamos assumir para nós que, como batizados que nós somos, nós precisamos anunciar o evangelho. Temos a missão na igreja de anunciar a palavra do Senhor. Por fim, quero falar sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado em toda a festa da Ascensão,
celebra-se também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E a cada ano o Papa transmite uma mensagem ao povo falando dos meios de comunicação. Assim eu pergunto a vocês: as coisas que nós estamos lendo, os vídeos que nós estamos assistindo, nos aproximam ou nos distanciam do céu? Nos aproximam ou nos distanciam de Deus? Tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo. Deveria ler a Bíblia. Tem gente que não sai de casa sem ver aquele videozinho de comédia. Deveria ver o Evangelho diário comentado. O que nós lemos e vemos está nos levando, aproximando-se de Deus do céu, ou está nos distanciando de Deus do céu? Aquilo que postamos nas redes sociais ajudam a despertar nas pessoas o desejo de procurar o Cristo, as coisas do alto, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, ou tem afastado as pessoas? Tem gente que se acha o máximo, mandando recadinho para o outro pelas redes sociais. Que bobagem. Tem gente que manda indireta pelas redes sociais, já viu isso? E ela fica alegre quando o outro viu a postagem dela. E ele viu, você viu para ele. Que bobagem, gente. Tenham coragem de se olhar nos olhos e dizer: eu não gostei da sua atitude, eu não gostei do seu jeito aquele dia, aquilo que você fez me machucou, aquilo que você fez me magoou. Se eu sou o culpado do nosso distanciamento, me desculpe, peço perdão, para que haja a reconciliação. Mas não, às vezes a gente prefere usar as redes sociais para disseminar mais ainda o ódio, a raiva, a desavença, a separação, o distanciamento. O Papa Francisco nos pede para usarmos a comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro, do modo que não haja isolamento entre as pessoas, mas proximidade entre as pessoas, que não haja fechamento em si, mas abertura ao outro. E a mensagem deste ano, o Papa nos diz: falar com o coração. E o povo tem um ditado que diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Aí eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, seu coração hoje está cheio de quê? Se for de coisas boas, partilhe, fale, anuncie. Se for de coisas ruins, faça um dia de silêncio, um retiro espiritual de silêncio, porque nós vamos colocar, para não colocar as coisas podres que estão no nosso coração para fora. A gente precisa entender também que silêncio é comunicação. E quantas vezes nós não somos respeitados em nosso silêncio? Tem dia que eu quero viver um dia de silêncio. E as pessoas não suportam ver o outro quieto. Sempre acham que aconteceu alguma coisa. Ih, será que aconteceu alguma coisa hoje? Está tão quieto, não abriu a boca para nada. Deve estar acontecendo alguma coisa, né? Aí começa não se contentando em ficar com aquilo para si, mas você sabe se aconteceu alguma coisa lá? Porque está tão quieta aquela pessoa, ela fala tanto, né? Aí a gente vai, tá. E daqui a pouco está virando uma fofoca danada. E diz que quem conta um ponto aumenta sempre um ponto, né? Então vai aumentando. Então, gente, silêncio também é comunicação. E que a gente possa fazer a melhor comunicação para o anúncio do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.